Abel Fernando Moreira Ferreira é um treinador e ex-futebolista português que atuava como lateral direito. Atualmente comanda o Palmeiras, sendo um dos maiores e mais vitoriosos técnicos da história do clube. Ao lado de Felipão e Cuca, é um dos 3 treinadores que conquistaram a tríplice coroa clássica por um mesmo clube brasileiro, feito que obteve dirigindo o Palmeiras. Abel comandou a equipe alviverde nos títulos das Copas da Libertadores de 2020 e 2021, da Copa do Brasil de 2020 e da Recopa Sul-Americana de 2022, dos Campeonatos Brasileiros de 2022 e 2023 e da Supercopa do Brasil de 2023, além dos Campeonatos Paulistas de 2022 e 2023. Com 9 títulos no total, é o segundo técnico mais vitorioso da história do Verdão, atrás apenas de Oswaldo Brandão com 10 títulos. Formou-se nas divisões de base do Penafiel e tornou-se profissional em 97, onde ficou até 2000, quando se transferiu para o Vitória de Guimarães. No Vitória, chegou a ser comandado pelo brasileiro Paulo Autuori. Abel atuou em 4 épocas e fez um total de 86 jogos. Em 2004 foi contratado pelo Braga. Na sua primeira época, afirmou-se como lateral direito titular da equipe, fazendo um total de 37 jogos. As suas exibições chamaram a atenção do Sporting, onde acabou cedido por empréstimo com opção de compra em 2006. A segunda metade da época de 2005-2006, ao serviço do Sporting, agradou o então técnico da equipe Paulo Bento, que pediu para acionar a opção de compra. O Sporting contratou Abel junto ao Braga por 750 mil euros. O lateral fez um total de 182 partidas ao serviço do Sporting, conquistando 2 supertaças e 2 taças de Portugal pelo clube. Em abril de 2011, 5 anos após a sua contratação, Abel sofreu uma ruptura dos ligamentos cruzados num treino e teve que ser operado ao joelho direito. Devido à lesão, Abel terminou a sua carreira de jogador e iniciou uma nova fase na sua vida assumindo o cargo de treinador da equipe de juniores do Sporting aos 34 anos de idade. Abel Ferreira assumiu o papel de treinador da equipe de juniores no decorrer da época 2011-2012 e venceu o Campeonato Nacional de Juniores. Fez mais uma época ao comando dos juniores até ser promovido a treinador na equipe B em 2013-2014, trabalhando em consonância com Leonardo Jardim, o então treinador da equipe principal. Abel Ferreira saiu do Sporting no verão de 2014. Em fevereiro de 2015, Abel Ferreira foi convidado para assumir o papel de treinador do Braga B. Permaneceu no cargo até abril de 2017, quando foi promovido a treinador da equipe principal e substituiu Jorge Simão. A época 2017-2018 definiu um marco histórico para o Braga, atingiu o recorde de pontos alcançados, o recorde de gols marcados e o recorde de vitórias numa época. Abel Ferreira tornou-se o treinador do Braga com a maior porcentagem de vitórias no clube. Em julho de 2019, depois de completar 2 épocas e meias como treinador principal do Braga, Abel Ferreira foi anunciado como treinador principal do PAOK, o campeão nacional grego em título. O clube grego pagou a cláusula de 2,5 milhões de euros para poder levar o treinador português, tornando-se na 5ª venda mais alta de um treinador português de sempre. Em outubro de 2020, após a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras estava em busca de um treinador de estilo de jogo moderno e ofensivo. Após mais 2 semanas sem um acerto, a diretoria alviverde iniciou uma negociação com Abel Ferreira, que aceitou a proposta e deixou o PAOK da Grécia. O Palmeiras pagou a multa rescisória de 600 mil euros para contratá-lo, e Abel assinou um contrato até o final de 2022. No dia 30 de outubro, ele foi anunciado oficialmente como treinador do clube brasileiro. Sua estreia foi dias depois, em 5 de novembro de 2020,
Ao vencer o Bragantino pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil por 1-0, conquistou seu primeiro título como treinador ao vencer o Santos por 1-0 no estádio do Maracanã, no dia 30 de janeiro de 2021, na final da Libertadores da América de 2020. No dia 7 de março, Abel conquistou seu segundo título após vencer o Grêmio na ida por 1-0 e na volta por 2-0 na final da Copa do Brasil. Em outubro, Abel completou um ano no comando do Palmeiras, se tornando um dos treinadores mais longevos do Alviverde no século. Já em novembro, o português conquistou sua segunda Libertadores após o Palmeiras vencer o Flamengo por 2-1 na final realizada em Montevidéu. Com a conquista, Abel superou o compatriota Jorge Jesus e o croata Mirko Djosic como treinador europeu com mais títulos na competição sul-americana. Em 2022, no dia 16 de fevereiro, o técnico completou 100 jogos comandando o Palmeiras, na vitória alviverde por 2-0 contra o Ferroviário, válido pelo Campeonato Paulista. Abel foi apenas o sexto treinador a atingir tal marca pelo Palmeiras em uma só passagem pelo clube, se juntando a Luiz Felipe Scolari, Vanderlei Luxemburgo, Oswaldo Brandão, Rubens Minelli e Gilson Kleina. Em março, Abel ganhou seu quarto título pelo Palmeiras ao conquistar a Recopa Sul-Americana em cima do Atlético Paranaense. Após empatar a primeira partida em Curitiba por 2-2 e vencer em São Paulo por 2-0, tornou-se assim o técnico estrangeiro com mais títulos conquistados pelo Palmeiras, se juntando aos uruguaios Humberto Cabelli e Ventura Cambon. No final do mesmo mês, o Palmeiras anunciou a renovação de contrato de Abel até o fim de 2024. No mês seguinte, Abel chegou à sua quinta taça conquistada com o Alviverde ao vencer o Campeonato Paulista. Com a conquista, Abel tornou-se o primeiro treinador na história do clube a ganhar um título regional, um nacional e um internacional. No dia 11 de maio, após vitória por 2-1 sobre a Juazeirense pela Copa do Brasil, Abel chegou a 122 partidas pelo Palmeiras e entrou no top 10 de treinadores que mais comandaram o clube na história, igualando-se a Cláudio Cardoso. No dia 3 de outubro, após a vitória fora de casa por 3-1 sobre o Botafogo, válido pelo Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira acabou sendo ríspido com o repórter Guilherme Gonçalves na coletiva de imprensa. Perguntado sobre a estratégia palmeirense, que jogou praticamente todo o segundo tempo, com 1 a menos por conta da expulsão de Zé Rafael, Abel afirmou: "É por isso que sou treinador e vocês jornalistas. Se quiserem, vão à CBF e façam um curso. Depois, sentem-se aqui no meu lugar. É isso que tem que fazer." Criticado por algumas personalidades esportivas, como o jornalista Mauro Betting e o comentarista Vampeta, no dia seguinte, Abel ligou para Guilherme e desculpou-se pela atitude um tanto antipática. No dia 2 de novembro, na semana em que completou 2 anos de sua chegada ao clube, o Palmeiras de Abel Ferreira conquistou o Campeonato Brasileiro com 4 rodadas de antecedência. A derrota do Internacional, então segundo colocado por 1-0 para o América Mineiro, fez com que o Palestra não pudesse mais ser ultrapassado. Com a conquista da competição, esse foi o 6º título do treinador pela equipe palmeirense. Abel Ferreira levantou seu primeiro troféu em 2023 no dia 28 de janeiro, após a vitória por 4-3 contra o Flamengo na Supercopa do Brasil, em jogo único realizado no estádio Mané Garrincha. O Palmeiras foi superior e venceu com gols de Rafael Veiga e Gabriel Menino, ambos marcando 2 vezes. Com a conquista, Abel tornou-se o 3º treinador com mais títulos pelo clube, com 7. No dia 22 de fevereiro, alcançou a marca de 100 vitórias no comando do Palmeiras à beira do campo, após vencer o Bragantino por 2-0 no Allianz Parque, em jogo válido pelo Campeonato Paulista. Em 19 de março, Abel tornou-se o treinador com mais finais pelo Palmeiras, com 11,
após o clube ter vencido o Ituano pelas semifinais e garantindo a vaga à final do torneio estadual. Em 9 de abril, após comandar a equipe na goleada por 4-0 sobre o Água Santa, revertendo o placar do jogo de ida e sendo campeão paulista, Abel Ferreira igualou Vanderlei Luxemburgo no número de títulos conquistados pelo Alviverde com 8 títulos. Abel completou 200 jogos à frente do Palmeiras no dia 16 de julho, em empate por 0-0 contra o Internacional pelo Brasileiro. Em outubro, completou 3 anos de trabalho seguidos no Palmeiras, sendo o primeiro treinador no século XXI a alcançar tal fato. A última vez que um treinador atingiu a marca foi Luiz Felipe Scolari, quando ficou no Alviverde entre 97 e 2000. Em dezembro, Abel tornou-se bicampeão brasileiro consecutivo. Tal conquista o fez se isolar como o segundo treinador com mais títulos na história do Palmeiras, com 9. Em março de 2021, Abel foi condecorado como comendador da Ordem do Infante Dom Henrique em Lisboa. Em setembro de 2022, recebeu o título de cidadão paulistano. Em novembro de 2022, ganhou a Medalha do Mérito Esportivo do Estado de São Paulo, maior honraria do esporte paulista. Em março de 2022, lançou o livro Cabeça Fria, Coração Quente, escrito por ele e sua comissão técnica, registrando as temporadas 2020 e 2021. O lançamento aconteceu na Faculdade das Américas, empresa patrocinadora do Palmeiras. O técnico anunciou que todo o lucro seria revertido para 2 instituições, Instituto Ayrton Senna e a ONG Amigos do Bem. Em junho de 2023, Abel anunciou que já havia sido vendido 100 mil exemplares do livro, com uma receita de 8 milhões de reais. Como prêmios individuais, o treinador conquistou o troféu Mesa Redonda como melhor técnico da temporada 2020, técnico do ano da Copa Libertadores da América 2020 e 2021, melhor técnico do Brasil em 2020 pelo O Globo e Extra, treinador sul-americano do ano pelo jornal El País em 2021, melhor treinador português atuando no exterior pelo CENID em 2022, melhor treinador do Campeonato Brasileiro de 2022, Bola de Prata Prêmio Tele Santana 2022 e 2023, 10 melhores treinadores do mundo em 2022 pelo IFFHS, Prêmio Mérito na Gala Liga Portugal Awards 2023, treinador do mês do Campeonato Brasileiro agosto de 2023. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para conhecer outras histórias assim como o de Abel Ferreira. Conexão Fute e você, sempre conectados.